Mobilize. Psicologia e qualidade de vida. Olá, pessoal. Hoje nós aqui no podcast especial com a minha xará de sobrenome, Magalhães, Daniela. Adri, apresenta a Daniela para a gente. Sim, é um prazer estar com a Daniela aqui, em mais um episódio especial para falar sobre famílias nesse finalzinho de ano. Daniela Magalhães da Silva, o currículo é longo, se preparem. Ela é mestre em Psicologia Social pela UERJ, graduada em Psicologia pela Universidade de Gama Filho. Ela é gestalt terapeuta há 28 anos pela Vita Clínica de Psicoterapia com a Terezinha Mello, que é uma grande gestalt terapeuta aqui no Brasil. Diretora e docente do Ampliando Fronteiras, o Instituto de Gestalt Terapia da Região dos Lagos, aqui no Rio de Janeiro. Coordenadora do Espaço Gestáltico, docente e supervisora de estágios do curso de Psicologia da Universidade Veiga de Almeida. Ela é psicóloga clínica e supervisora, com formação em Psicoterapia de Casal e Família e pós-formação em Gestalt Terapia pelo Gestalten. A Daniela também é autora do livro Casais e Famílias na Contemporaneidade, em coautoria com a Terezinha Mello, e organizadora da coleção Casais e Famílias em Gestalt Terapia. Organizadora e coautora da coleção Teoria e Práticas em Gestalt Terapia, autora do livro infantil, o Diário de Teca, e de artigos em Gestalt Terapia. Organizadora do 6º e do 7º Congresso Estadual de Gestalt Terapia no Rio de Janeiro, e professora convidada em cursos de extensão e de formação em Gestalt Terapia. Daniela, é um prazer ter você aqui. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite, Adriana, Marta, prazer também. E te chamamos aqui com todo esse currículo, né, Marta, para falar um pouquinho sobre família, finalzinho de ano chegando. É comum que aflorem questões aí que envolvem temas familiares, né, com toda a sua experiência. Você quer falar, Marta? Não, é só para dizer para a Daniela contar um pouco para a gente, né, esse currículo tão amplo, contar um pouco para nós desse tema, e como bem disse a Adri, chegando final de ano, momentos de encontros, às vezes de desencontros, às vezes de famílias diferentes das tradicionais, famílias de amigos, pessoas que você não vê há tanto tempo, outros se reservam mais, enfim. Conta um pouco para nós desse trabalho, Dani. Então, gente, assim, eu decidi ser psicóloga aos 10 anos, criança ainda, né? Nossa. E apesar de não ter na minha família nenhum psicólogo, eu tive o apoio, né? Principalmente dos meus pais, o que eu acho que fez toda a diferença para a minha trajetória. E aí, assim, a psicologia é uma paixão, né? Eu faço realmente com muito amor, tenho muita certeza de que, assim, a minha trajetória passa, né, por ser uma facilitadora, no sentido de ajudar a pessoa, né, a crescer na vida, e a minha formação. Então, eu, né, já estou aí numa prática de mais ou menos uns 28 anos, uma prática clínica, passei por um tempo, por uns 10 anos, pela psicologia escolar, trabalhei também em RH, né? Fiz as minhas 2 formações com a Terezinha, que é uma pessoa muito especial, né? Hoje uma grande amiga. E aí, assim, já tem mais ou menos uns 10 anos que eu estou à frente, né? Lá na faculdade, então, com supervisão de estágio, essa relação mais estreita com os alunos também é uma fonte, né, de troca, de energia, de vida, e é isso, assim, vem aí com isso vieram os projetos, os livros, os simpósios, os congressos, né, eu acho que é isso, assim, acho que quando a gente faz alguma coisa que nos inspira, acho que a gente é criativo, né? Vamos fazer um link aí com o tema de vocês. Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, a criatividade faz parte da vida da gente, né? Então, me considero uma pessoa criativa e que, apesar, né, de não ter uma família
de comercial de margarina, eu tive uma família que me apoiou, né? Então, acho que isso favoreceu. E é legal você falar isso, né? Porque justamente a gente chega nessa época que a imagem das propagandas é essa, né? A família toda reunida na mesa celebrando o almoço de Natal. E a gente sabe que não é bem assim para todo mundo, né? Como que você vê esse tema? Assim. Como que você vê esses conflitos, essas questões que surgem nessa época? Eu acho que assim, gente, assim, os conflitos são inerentes às relações, né? E aí eu acho que a gente pode começar falando de dois grandes desafios para as famílias. O primeiro desafio, eu entendo, que fala da necessidade das pessoas conseguirem se diferenciar, aceitar as diferenças do outro. Esse é um grande desafio. E o segundo desafio, a comunicação. Trabalhando com casais, trabalhando com famílias, né? E por muito tempo, na prática, com crianças e adolescentes, fazendo acompanhamento aos familiares, é nítido, as pessoas não sabem conversar. Numa conversa, né, as pessoas competem, elas acusam, elas criam rivalidade, mas elas não falam dos seus sentimentos. Então, com isso, os conflitos existem, né? Eles vão fazer parte. Eu entendo que o poder, né, a necessidade de ter poder, de ter controle, é o que permeia muitas relações. E isso não traz um componente de saúde para os relacionamentos, né? Porque onde existe esse poder, de uma forma hegemônica, a gente vai entender que vai acontecer uma disputa, né? Então, assim, quando eu falo de aceitação das diferenças, e a gente pode colocar isso em faixa etárias diferentes. Se a gente parar para pensar num adolescente, né, na diferença da criança para um adolescente, até na diferença da família, a família que tem uma criança e a família que tem um adolescente, a gente vai perceber que geralmente flui mais fácil com a criança do que com o adolescente. Por quê? Porque com o adolescente a gente precisa começar a flexibilizar um pouco mais as nossas regras, né? A nossa autoridade. E isso, para alguns pais, é sinônimo de perda de controle, o que não se quer, né? Se a gente vai para um viés das relações íntimas amorosas, né? Relações de casais, independente de ser relações hétero ou ser relações homo, a gente sabe que o fenômeno da paixão, ele tem uma duração aí de 7 meses a 1 ano. Quando a gente está apaixonado, a gente cede, né? É muito mais fácil a gente flexibilizar. Eu falo que a gente faz uma maquiagem para agradar o outro e o outro faz uma maquiagem para agradar a gente. Quando a gente sente que, ok, a gente conseguiu agradar, aquela maquiagem já não se sustenta mais, né? E aí a gente começa a se mostrar, de fato, como a gente é. Isso que a gente vai se mostrando, o outro também, vem o quê? A tentativa de manipulação. Mais uma vez, a questão do poder, né? A tentativa de ter controle, de manipular o outro, que vai, é claro, que trazer conflitos. E aí, conflitos somado a uma falta de comunicação, a gente sabe que não vai dar um bom resultado, né? Então, eu entendo, assim, um pouco por aí, né? Para a gente poder começar, assim, essa conversa. Muito interessante, né? Porque é isso, né? A flexibilização a partir da adolescência perda de poder dos pais. Ou será que eu eduquei corretamente? Ou será que está no caminho certo? Tem, assim, várias questões aí, né? E com as mudanças tecnológicas, principalmente, eu imagino quanta coisa foi para dentro do teu consultório, né? As questões de tela, as questões de quanto tempo na TV, quanto tempo na internet, quanto tempo no celular, enfim, né?
queria te ouvir um pouco nesse sentido. Eu acho que a gente está vivendo, né, assim, um período de grandes mudanças, e eu acho que o uso da internet de uma forma desenfreada, né, sem limites mesmo, e uma troca, né, daquilo que é lúdico, daquilo que a gente fazia quando a gente era criança, né, de brincar na rua, de jogar com os colegas, soltar pipa, brincar de queimado, essas coisas, assim, hoje, elas estão cada vez mais raras. Então, existe uma troca, né, uma troca daquilo que parece ser mais seguro. E é muito curioso isso, porque no discurso dos pais, dá menos trabalho deixar o filho na rua, dá menos trabalho deixar o filho em casa do que colocar, né, deixar esse filho brincando na rua, como se ele tivesse mais seguro em casa. E a gente entende que o inimigo pode estar, né, aqui, né? O inimigo pode estar aqui, o inimigo pode estar na tela. Então, assim, o que tem surgido, né? Hoje a minha clínica ela está mais voltada para a clínica de adultos, de casais e famílias. Mas ainda assim, Marta, existem muitos problemas relacionados à tecnologia nesse segmento, né? E eu também escuto desses adultos questões relacionadas aos filhos, uma dificuldade mesmo, né, de dar limite, e uma sensação de controle quando esse filho está em casa, quieto no quarto dele. Por outro lado, as estatísticas vão mostrando que existem muitos perigos em relação a isso, né? No uso excessivo da internet. Existem alguns adolescentes que estão se tornando, né, dependentes do jogo virtual. Então, isso é muito, né, prejudicial. Extremamente. E hoje, com a inteligência artificial, ainda mais ainda, né? Os adolescentes até se envolvendo em crimes tecnológicos, né? Recentemente, em vários lugares, aqui no Brasil, no mundo, né? Meninas sendo expostas através da inteligência artificial, em que colocam o rosto dela em imagens de corpos nus, né? Sim. Uma exposição enorme, outro tipo de bullying. Sim, sim. E aí a gente vai vendo que cada vez, né, assim, uma sociedade muito individualista, onde existe pouco espaço para convivência, para o diálogo, né? Não está acontecendo, né, uma troca verdadeira nessa comunicação entre pais e filhos, né? Às vezes os pais não sabem o que os filhos de verdade gostam. Então, eles convivem embaixo do mesmo teto, né? Mas, na verdade, eles não têm uma relação de intimidade. E, às vezes, essa intimidade ela é vivida com alguém que está do outro lado, no outro estado, no outro país, né? Em uma intimidade, às vezes, que chega ao ponto, né, de quebrar as fronteiras, inclusive corporais. Então, os nudes que são trocados, né? Enfim, eu já tive situações no consultório delicadas, né? Assim, principalmente de meninas que viveram uma exposição muito grande em relação a isso e depois tiveram problemas seríssimos, sabe? E os pais muito surpresos porque não imaginavam que isso estava acontecendo, né? Ali, embaixo do mesmo teto. Porque você falou das mudanças e eu fiquei pensando aqui, né? Tanto nas mudanças do sexo masculino, quanto do feminino, quanto dos casais do mesmo sexo, enfim, né? As mudanças de uma forma geral. Como é que isso hoje está sendo trabalhado? Como é que isso hoje está sendo visto dentro do teu espaço, né? As queixas que mais aparecem. Nós tivemos agora essa questão do Enem, da invisibilidade do trabalho da mulher, né? Antes de entrar nisso, eu queria deixar uma dica, né, de um livro de um francês, Michel Dermouge, chamado A Fábrica dos Cretinos Digitais. Esse livro se tornou, né, assim, uma grande referência
é um livro que não é um livro só para as pessoas da psicologia, né? Mas é um livro com um estudo enorme, uma pesquisa enorme sobre o uso das telas para crianças e adolescentes, né? Então, é um estudo que vai mostrando que o QI dessas crianças e adolescentes estão diminuindo por conta do excesso de telas. A fábrica de cretinos digitais. Os perigos das telas para nossas crianças. Muito bom. É muito interessante. E aí, pensando um pouco, né, no que você estava falando, Marta, assim, você trazendo à tona essa questão, né, das mudanças, é muito interessante, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente, enquanto humano, a gente gosta do novo, a gente é sedento, né, pelo novo, pela aventura, a gente tem um lado muito conservador, né? A gente tem um lado que a gente também gosta daquilo que nos traz segurança, daquilo que nos traz intimidade, estabilidade. Então, é muito delicado, né? Essa linha entre aquilo que nos move, nos inquieta, né? Nos enche de energia e, ao mesmo tempo, aquilo que nos traz tranquilidade, que nos traz paz, né? Se a gente for caminhar um pouco, né, pelas mudanças que a gente vai vivendo ao longo da vida, a gente vai entender que toda fase de mudança ela traz muita instabilidade para as pessoas. Então, vamos pensar assim, existe até, né, duas teóricas que chamam Beth Carter e Mônica McGoldrick, que elas são grandes referências na psicologia, né, dentro do trabalho com família. E elas vão falar de estágios que a gente vai vivendo ao longo da vida. Então, se a gente para pensar, o primeiro estágio que elas colocam é o lançamento do jovem, né? Quando aquele filho está para sair de casa. Gente, como é difícil para algumas famílias isso. Como é difícil, às vezes, para o filho viver isso e, às vezes, para os pais também, né? Os filhos, às vezes, não sentem que têm essa autonomia necessária, têm receio de perder a segurança, a estabilidade, e os pais, com medo do ninho vazio, né? Quem eles vão ser a partir do momento que esse filho sai de casa? Até porque existem alguns casamentos que sobrevivem em função dos filhos. E aí, se esses filhos saem, o que acontece? Né? A gente está ali para se ver como casal. Então, isso, né, traz uma inquietação. Uma outra fase é quando o casal, né, se une. Toda união gera uma negociação entre individualidade e conjugalidade, né? Eu quero tanto ficar junto, mas eu vou ter que, de alguma forma, flexibilizar a minha individualidade. Aquela, né, falsa ideia que a gente traz da cara metade, da metade da laranja, né? Que é um romantismo aí, que a gente sabe que na vida real isso não dá conta, às vezes prejudica, principalmente as mulheres, de perderem, de abrirem mão da sua individualidade em nome do que é conjugal, em nome do nós, né? Mas é fato que é uma fase muito difícil para os casais. Eu brinco, né, com os meus alunos, que às vezes o que o casal, né, falando um pouco dessa relação do casal que casa e da família anterior, né, o que o casal mais quer é o tempo para eles ficarem juntos, né? E aí, de repente, a campainha toca e vem a mãe, a sogra, né? Num sábado à tarde, às vezes cheia de boas intenções, trazendo até uma comidinha gostosa, um bolinho fresquinho. Mas o quanto isso é difícil, né, para esse casal, porque eles precisam ter tempo para
nutrir a relação. E essa nutrição da relação, ela passa por se diferenciar um pouco dessa família, a história da diferenciação que eu falei no início, né? Sim. Então, assim, eles precisam ter a identidade deles como casal. E se ficar sogra, mãe, pai, todo mundo ali o tempo todo, eles não conseguem viver isso. Uma outra fase de mudança, né, muito grande e é responsável pelo maior índice de separações é a fase quando o casal tem filhos, né? A fase do casal com filhos pequenos é a fase do maior índice de separação. E se a gente parar para pensar, gente, né, mas o senso comum fala, mas é a hora que o casal deveria estar mais unido, eles se separam. É porque é muito difícil. Né? Eles precisam dar conta do individual, eles precisam ser casais e eles precisam ainda desenvolver parentalidade, né? Eles precisam ser pais. Então, não dá para ficar jogando futebol 3 vezes na semana, né? Não dá mais para sair, tomar chopp com os amigos, ir para cinema, né? Fazer aquele jantarzinho romântico com muita frequência, né? As pessoas precisam estar indo para parque de diversões, festinha, né? De aniversário. Então, isso traz conflito, né? Isso traz mudança, porque a mudança fala justamente do novo, né? Do ter flexibilidade para conciliar tudo isso. E aí, assim, não querendo me estender muito nessas fases, mas uma outra fase muito difícil para as famílias também é a fase do envelhecimento, né? Porque, às vezes, eu, adulta, né? Hoje eu estou com 50. Então, assim, a minha mãe está com 70 e pouco. Ela ainda está bem, né? Assim, graças a Deus, felizmente ela está bem. Mas quantos pais idosos começam a trazer questões para esses filhos que estão na meia-idade, né? E aí, mais uma vez, a gente vai ter uma questão relacionada a controle. Por quê? Né? Porque, às vezes, essas pessoas idosas, elas não querem abrir mão das regras, da direção da vida delas, né? E aí a necessidade de flexibilização também, né? Mas, enfim, eu fui falando aqui e aí eu vou deixar para vocês também. Não, tá ótimo. Eu estou aqui viajando quando você está falando. E você começou falando, e acho que a gente está falando disso o tempo todo, né? De poder e de controle. Independente da fase, você começou falando aí da criança, aí surge o conflito na adolescência, é uma disputa de poder. Quem controla, quem manda, né? Aí nasce um irmão mais novo, também tem uma disputa de espaço ali, de poder, nasce uma criança, entra no meio desse casal, na idade, né, envelhecimento, a mesma coisa, né, essa dificuldade de abrir mão de alguém que controlou a família a vida inteira, está numa relação de dependência, quando sempre foi muito independente, né? E aí eu fico pensando na questão da criatividade, como ser criativo nessas situações, né? Eu fiquei pensando também quando você estava falando, acho que os principais exemplos que a gente tem, não os principais, né? Muitos que a gente tem quando fala de conflito de família, que às vezes você acha que a família é maravilhosa, vai ver que tem um conflito quando envolve dinheiro, que está estritamente relacionado a poder, né? Morre alguém, vem a herança, tem uma venda de um imóvel, né? E aí vem essas questões. Como desenvolver a criatividade no meio de tudo isso? Eu sei que não tem uma regra, né? Não tem um livrinho aí, até porque essas fases são muito diferentes, né? Você ser criativo numa família com uma criança pequena, numa família com um idoso, enfim. Mas é fundamental desenvolver essa criatividade para gerenciar esses conflitos de uma maneira mais fluida, né? Mais harmoniosa. Então, assim, entrando um pouco nesse terreno da individualidade, gente, eu acho que, assim, é importante eu falar de algumas coisas, né? Assim, a primeira, eu acho que quando a gente fala de criatividade, a gente está falando de fluidez, a gente está falando de algo leve, né? A gente está falando da possibilidade da gente ir se surpreendendo, da gente deixar o movimento da vida fluir, né? E toda vez que a gente se apega demais, né, o apego, ele traz
ele aprisiona a criatividade. Se a gente parar para pensar, né, num dia que a gente resolveu fazer uma pintura, né, eu já tentei, né, eu gosto muito de arte, assim, o dia que eu fiquei preocupada em não errar a linha, quanto mais preocupação eu tinha, quanto mais rigidez eu tinha, mais eu deixava a minha criatividade de lado. Trazendo isso um pouco para as relações, né, humanas, quando a gente fica muito preso à perfeição, querendo muito que esse outro, né, seja perfeito, e não aceitando o erro do outro, os nossos próprios erros, a gente está deixando de ser, a gente está deixando de viver essa criatividade, né? Porque a criatividade fala da gente poder lidar com aquilo que nos surpreende, com as imperfeições, com os erros, e até aprender com os erros, né? Porque eles ensinam. Dentro das relações, né, familiares, existe muito essa coisa da disputa, né? Da rivalidade, da disputa. E o que está por trás disso, muitas vezes, é uma dificuldade da gente olhar para aquilo que a gente não gosta na gente, né? Olhar para aquilo que a gente não gosta. Às vezes a gente tem uma característica que a gente não gosta e a gente não se dá conta disso, mas a gente é bem capaz de olhar e apontar o dedo para o outro, né? Então, a gente vê nele, mas a gente não vê na gente. Então, eu acho que falar de criatividade é falar de trazer mais leveza para as relações, né? Falar de criatividade, um outro ponto, eu entendo que assim, é abrir mão do controle. A gente precisa viver, se deixar realmente se impactar, né? Se surpreender, a gente precisa deixar esse outro acrescentar na vida da gente, porque às vezes a gente quer fazer tudo, né? Assim, eu lido muito com mulheres, né? Enfim, já há 20 e tantos anos de clínica, e é muito engraçado, porque às vezes as mulheres têm uma fala assim, poxa, né? Quando meu parceiro vai para a cozinha, é uma maior sujeira, né? Ele faz a maior confusão. E aí, reclama porque o parceiro não vai para a cozinha. Poxa, sou eu que tenho que cozinhar sempre, né? Mulheres que lidam com crianças, né, com bebês, assim, às vezes reclamam porque o pai não está agindo do jeito certo. Mas, gente, filho não tem manual, filho não tem bula, né? Então, isso é aprisionar a criatividade, né, Adriana? Assim, quando eu falo abrir mão desse controle, é a gente poder se surpreender com o filho, aprender com o filho, né? Eu tenho uma filha de 17, tem coisas que ela me ensina, porque eu tenho dificuldade, né? Uhum. Assim, se esse parceiro vai para a cozinha, de repente vai sair uma comida muito mais gostosa que a nossa. Mas poder aceitar a diferença, né? Aceitar a diferença, né? Se surpreender com esse outro. Ok, a cozinha ficou bagunçada, ninguém é perfeito. Aí entra a questão da perfeição, né? Porque se a gente fica buscando a perfeição, a gente não vai atingir, porque a gente não é e nenhum outro. Então, eu acho, né, assim, que o caminho da criatividade passa primeiro pela sensibilidade, né? A gente precisa ser sensível. Criatividade tem a ver com sensibilidade. Sensível àquilo que é possível e àquilo que não dá, que não é possível. Sensível às diferenças, né? Acho que criatividade também fala da gente poder exercitar uma relação com empatia, né? Ter empatia pelo outro, pela dor do outro, pela dificuldade do outro. Acho que criatividade fala também da gente ter menos relações competitivas e mais relações cooperativas,
né? Eu acho que a cooperação, e aí, assim, até pegando um pouco a questão do esporte de vocês, né, que Sim, é eu a estou área de... pensando nisso aqui. Sim, quanto é interessante isso, quanto é rico quando um time, né, entende que ali eles precisam trabalhar no coletivo, em conjunto, e que não pode um brilhar. Se um brilha, né, mas não passa o jogo, o time não vai ganhar, né? Então, assim, eu acho que a cooperação também é um elemento muito importante nas relações familiares, né? E acho que também a flexibilidade, né? Assim, a gente entender que não dá para a gente puxar demais a corda para o nosso lado, né? Se a gente puxa a corda para o nosso lado, com certeza vai ter, né, o vencedor e o perdedor, né? E a gente não quer isso, porque quando tem isso, tem sofrimento, né? Quando a gente tem uma relação assim, é uma relação que traz sofrimento. E aí, assim, e no sofrimento, né? Quem é feliz numa família com alguém sofrendo? É curioso, mas as pessoas não se dão conta disso, né? Uhum. Então, não sei, assim, se era um pouco isso que você estava pensando, mas é o que me vem agora, sabe, Adriana? E como eu disse, eu sei que a Marta quer falar, só para completar aqui, como eu disse que eu estava falando, eu estava pensando justamente nisso, né? Porque você listou aí várias habilidades, várias características que a gente tem no esporte e no exercício. E o quanto que se essa família consegue incentivar essas crianças a praticar junto com esses filhos, desenvolver essa cooperação, essa flexibilidade do movimento, do corpo juntos, né? O quão rico isso é. Não sei se era E isso aí que a você Marta me ia falar, lembrou, mas... eu tenho uma atividade que eu faço para as crianças, né, na clínica, que é assim, eu trago várias figuras de pais e mães. Aqui, aí eu peço para a criança pegar aquilo que o pai mais que a mãe mais e aquilo que elas gostariam que os pais mais fossem. Você sabe o que elas pegam quando eu peço o que elas gostariam mais? Brincar. Esportistas. Ah, é? É. Ah. E aí a explicação que elas dão é assim: poxa, tia, é porque no esporte a gente fica feliz, a gente brinca, né? Entende? Então, assim, é disso que a gente precisa, né? Assim, a qualidade, se a gente tem uma relação onde tem esse esporte, né, na criança, isso é lúdico, é a brincadeira. Eu falo que a gente só tem uma relação de qualidade quando a gente tem filho pequeno, quando a gente entra no mundo do filho. O filho sabe que a gente ama quando a gente entra no mundo dele. A gente não entra no mundo dele quando a gente paga a melhor escola para ele. A gente entra no mundo dele quando a gente brinca com ele. Aí a gente entende. Quando a gente, né? A gente vai para a altura dele, a gente olha no olho dele, a gente entra no mundo dele. Isso é qualidade. Olha, eu estou aqui encantada, Ai, que bom. porque Que bom. você falou exatamente do que é contato. Contato é a apreciação das diferenças. E a gestalterapia vem falar disso. O contato sendo a apreciação das diferenças, quanto mais espontâneo, mais criativo, né? E aí você termina dizendo, eu tenho que entrar no momento dele. E é muito isso, né? Quando você é mãe de criança, você é criança. Quando você é mãe de adolescente, você é adolescente. Quando você é mãe de adulto, você é adulto. Quando você é avó, você entra no mundo infantil de novo. Você se permite, né, a fazer outras coisas. Então, e terminando, você fala do movimento. Se todas as famílias entendessem que a criatividade está no movimento e na fluidez, tantas coisas se resolveriam, tantas coisas. E que bom que você trouxe o exemplo dessas crianças que gostariam que os pais
fossem mais esportistas. Eles querem menos tela e mais movimento, né? Que bom que você trouxe isso, porque isso é tão saudável e a nossa saúde mental, ela está ligada com a saúde física, né? Então, algumas coisas são básicas, como alimentação, hidratação, sono, movimento, todas as funções de contato, né? Então, muito obrigada, viu, Dani, que a gente está aqui estourando o nosso horário já, e gostaria que você trouxesse aquilo que você entende que dá para fechar esse nosso bate-papo. Assim, fico feliz, né, de vocês terem gostado, e eu acho, assim, que, acho que o recado que eu quero deixar é que para a gente, né, assim, viver com o outro é um grande desafio, né? Mas a gente, enquanto humano, a gente é um ser de relação, né? A gente, enquanto gestalt terapeuta, sabe o quanto isso é verdadeiro. A gente é um ser de relação. E para a gente poder estar em relação, a gente precisa ter, né, as nossas fronteiras abertas, né, permeáveis para troca. E troca fala de um lugar onde a gente precisa ter, né, assim, um pouco de humildade, de simplicidade, para a gente poder entrar no mundo do outro, né? A gente não sabe tudo. Eu não sei tudo como mãe, né? Eu aprendo diariamente. A minha filha tem 17 anos, eu aprendo diariamente. Então, assim, a gente não sabe tudo enquanto esposa, professora, né, amiga. Então, eu acho que se a gente exercitar um pouco essa flexibilidade, com simplicidade, com amorosidade, com empatia, a gente tem relações aí mais harmoniosas, né? E o mundo precisa disso. Eu acho que é isso. Uma falsa sensação de controle, né? Você falou tanto do controle, a gente acha que controla, a gente não controla nada, né? E se a gente se coloca nesse lugar que você falou da humildade, né? Do entrar no lugar do outro, dar espaço para o outro, de trocar, de aprender, é tão mais rico, né? E o quanto o esporte também ajuda. E acho que a gente falou sobre isso no episódio que a gente falou sobre a criança interior. O adulto aprende que não pode brincar, né? E o pai, a mãe esportista é isso, é brincadeira, é se movimentar, é correr, né, é jogar uma bola, enfim. A gente pode, deve assim, brincar. Eu brinco que tem uma criança sapeca dentro de mim, né? E que bom que ela está bem viva e que de vez em quando eu coloco ela para fora. Porque é isso que me traz, né, a energia. Então, acho que se todo mundo conseguir fazer esse diálogo, né, com essa criança interior, puxa, a gente tem um mundo mais vivo, né? Sem dúvida. Muito bom, muito bom. Gratidão, Dani. Muito obrigada, Daniela, foi ótimo. Espero que a gente possa contribuir também com quem está ouvindo, assistindo, para essas reflexões, não só agora, fim de ano, que é quando a gente está gravando, mas o ano inteiro, né, que o podcast fica disponível. Essas questões de família podem ser questões que mexem muito, né, com algumas pessoas. A gente poder contribuir um pouquinho, de ajudar as pessoas a lidarem com isso. Muito obrigada. Daniela veio nos enriquecer, né? E ainda trouxe um livro para divulgar para o público que pode estar conhecendo, né? Muito bom, muito obrigada, viu? Que bom. É isso. Até mais. Até a próxima. Até mais, gente. Mobilize. Psicologia e qualidade de vida.